Oi, gente, aqui pronta, esperando o Charles para essa conversa incrível sobre o Tunga. Vamos ver se ele entrou. Esperando ele entrar. Oi, Charles, Oi, Carla. tudo bom? Tudo ótimo. Só aumentando aqui o som para a gente poder começar. Que alegria, Charles, ter você aqui. Tudo bem? Como é que tá indo de pandemia? Bem, suspenso, não é? Porque todo dia aumenta o número de óbitos e parece que ninguém sabe bem o que faz. E fico pensando muito nas pessoas que trabalham com saúde, os médicos, as enfermeiras e o pessoal do hospital que está na linha de frente, não é? E se contagiam. E a falta de leitos, não é um fato. É Sim, verdade. Tá, estou só esperando um pouquinho aí as pessoas entrarem, estou vendo que as pessoas estão acessando, mas é uma alegria sim, enorme, enorme mesmo poder te receber aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceito. Eu acho que esse momento é histórico, sinceramente, e me lembra um outro momento histórico, né? Quando nós sim. nos conhecemos. E aí eu quero muito Foi. lembrar isso, porque acho que as coisas na vida, eu acredito muito em sincronicidade, você sabe disso, eu tenho muita fé, Sim, você também tem, então as coisas não são só esse mundo plano terrestre que a gente está, né? E claro. em 1996, eu comecei a tentar convencer o Tunga a fazer uma exposição em Brasília. Ele não queria de jeito nenhum, ele era contra, ele não gostava daqui, ele associava, como muitas pessoas na cidade, a uma cidade de governo, enfim, né, oficial, já tinha todos esses problemas que só cresceram, infelizmente, nesse momento, se agravam mais do que nunca. Mas, sim, finalmente, em 98, ele concordou e nós começamos a organizar uma exposição que acabou sendo a inauguração do CCBB aqui em Brasília. E em 98, ele marcou uma reunião comigo na casa do que seria o melhor amigo dele em São Paulo. E que casa era essa? O seu apartamento. Então, eu te conheci no seu apartamento em 1998 com o nosso querido Tunga. Lembra disso? Lembro, lembro. Eu, em verdade, eu não tenho muita boa memória na idade, mas o Tunga sempre teve o feliz papel de congregar pessoas que se complementariam no futuro, ou que seriam amigas. Eu sempre conheci pessoas espetaculares através dele, uma delas é você, e muitas delas se tornaram amigos e amigas. Não Pois, é? mas então, E essa coincidência é uma coincidência boa, porque tudo que começa com ele geralmente continua bem, né? Eu acho que começou com o pé direito. é verdade, eu tenho certeza disso. Querido, Vai, então hoje o isso que nos foi em reúne aqui é 98. essa conversa sobre esse livro Pode falar. espetacular. Charles, Sim, Charles, estou aqui, estou escutando. me ouvindo? Então, hoje o que nos reúne aqui é essa conversa sobre esse livro espetacular, Tunga,
Eu imagino que a maior parte das pessoas que estão aqui conosco hoje já viram. Se não tiverem ainda, busquem. É um espetáculo muito importante. Foi a última edição da Cosac Naif, em 2019, e um livro sobre o qual o Charles trabalhou muitos e muitos anos, né, Charles? Então, eu queria te passar a palavra e que você nos contasse um pouquinho dessa sua relação com o Tunga e principalmente desse livro belíssimo, organizado pela Tatiana Grimberg, né, e sobre sua edição, e escrito pela Sim. Catherine Damper com tanto brilhantismo. Olha, Carla, foi uma experiência única, não é? Porque durou muitos anos e muito porque a rotina, a cadência do livro foi pautada pela agenda do Tunga, que era um artista, uma pessoa muito requisitada, viajava muito. Então o livro parava, continuava, o livro se modificava, mas em verdade o livro começou mesmo de um diálogo entre ele e a Catherine Lampert. Não é? A Catherine Lampert eu tive a oportunidade de conhecer logo que eu cheguei na Europa. Sempre foi uma figura muito querida no meio da crítica de arte, uma grande historiadora, foi diretora da Whitechapel. Então, ela é uma espécie de heroína, né, na minha cabeça. E foi uma grande surpresa um dia poder trabalhar para ela e com ela, não é? A escolha foi do Tunga, e eu acho que esse livro foi fruto de uma série de diálogos que também se desenvolveram e transcorreram muitos anos, e, enfim, e realmente não tinha mais formato, né? O livro foi desenhado exatamente 6 vezes, e o último design, que é esse, da Sônia Barreto, não foi aprovado pelo Tunga. Então, a morte dele foi uma perda em todos os sentidos, mas para esse projeto ele ficou órfão sem o Tunga, com a Catarina à distância, mas existia entre muitos de nós o desejo de ver esse livro pronto. Seria o primeiro livro monográfico que a gente estaria editando sobre a obra do Tunga, falando sobre ele também. E então continuou-se. Nessa última etapa, que eu não sei mais qual era, se era a sétima, décima, 11ª, eu contei muito com o apoio da Tatiana Greenberg. De fato, se não fosse por ela, o livro não teria saído tão apurado e tão preciso como saiu, né? O que eu queria ressaltar, ainda falando do livro, como uma monografia, não é? Você sabe que eu trabalhei muitos anos fazendo livros de arte, editando livros de arte, e, e já havia um certo cansaço na minha cabeça. Acho que os últimos 2 livros que eu fiz assim, com mais paixão foi o da Lore Cor, foi um dos últimos, da Beth Jobim, e de um artista chamado Marcos Galano, salvo engano, o Marcos Galano. Maravilhoso. Pois é, eu passei a sentir com a inauguração da editora entre 96 e 97, até 2005, 2006, não é? 10 anos depois, todo artista tinha um site muito bem elaborado. Então, assim, fazer o livro, tecer a monografia, muitas vezes me parecia um trabalho enfadonho, porque tudo que eu estava pondo no livro já estava no site do artista. Tinha fortuna crítica, tinha fotos de trabalho em ordem cronológica, fotos de exposições em ordem cronológica, outras, enfim. Então, a ideia do livro de arte estava morrendo em mim, eu não tinha mais o meu desejo de fazer, não é? Era o texto do diretor, o texto crítico, e depois sempre tinha uma entrevista, e aí a gente aboliu aí a cronologia e o currículo, porque isso datava muito o livro, e como eu disse, já estava no site do artista. E fazer livro passou a ser mostrar alguma coisa que não estava no site do artista. Esse era o desafio, porque Sei, senão o livro já estaria redundante, né? claro. Nesse caso, fazer uma editora ainda aberta, eu conversava
bastante com algumas pessoas que eu confiava, mas eu não encontrava resposta. Eu falava de recriar o livro de arte, que não podia mais ser aquela fórmula, que aquilo já estava passé, já estava cansando, e que precisava vir com uma linguagem nova. E esse livro, coincidentemente, de Tunga, não é que é uma pessoa muito importante para mim, extremamente importante. Então, o livro dele é também muito importante para mim, não é ter ficado tantos anos. Ele marcou essa nova linguagem. Por que ele marcou essa nova linguagem? Porque ele vem, isso foi uma ideia conjunta do Tunga, do Fernando Santana, que era assistente, grande amigo de Tunga, Pedro Bastos, Tatiana, se fazer um glossário sobre a obra do Tunga. E para mostrar que não é, além de não ser uma obra linear, não é uma obra circular, talvez no sentido infinito, talvez no sentido meramente circular, ele volta, retoma alguns temas e mistura outros temas, passado com temas do presente, e ela é um proto-resumé do que o Tunga teria feito até o falecimento dele. Quer dizer, esse glossário foi assim, fabuloso. Ele é um complemento sem igual ao texto da Catherine, ao próprio texto do Guy Brett, que foi reimpresso, né? Ele explica melhor. Ele é como o primeiro capítulo do livro, que a Catherine chama, é um ponto de partida, né? Ah, é difícil penetrar na obra do Tunga. Ela não é uma obra fácil, né? Ela é aberta, mas não é aberta. E o ponto de partida que os próprios, não são dois autores, mas o Tunga participou muito desse livro, inclusive ele participou do glossário, né? Ele cooperou, mas o início eles falam que o conceito adequado do livro seria duro e macio, elementos estáveis e mutáveis, né? Exato. E é a partir desse postulado que eu começo a tentar falar um pouco da minha relação com a obra do Tunga, e depois eu posso voltar um pouco mais ao livro, se você me permite, não é? Excelente, excelente. Gostaria muito de saber, você me falou que desde os 13 anos de idade você teve contato com a obra do Tunga. Como é que foi isso, Charles? O obra do Tunga sempre foi muito. Tunga é uma pessoa muito popular no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, não é? Você estudou no E Colégio Lambert, não foi? não, eu conheci o Tunga depois de adulto. Coincidentemente, eu conheci a tia do Tunga quando eu cheguei adolescente na Inglaterra. Ela era a dita cultural da Embaixada do Brasil em Londres, a Maura, que Aham. é a quem dedica o primeiro livro dele, Barroco de Lírios. Né? A Leia, a mãe, é a tia, que é uma grande escultora, infelizmente não tão conhecida quanto o sobrinho, mas uma pessoa muito séria e que foi muito maternal comigo. Eu não falava inglês, eu estava chegando na Inglaterra para estudar, e desse encontro com a Maura eu conheci uma grande amiga que veio se tornar minha comadre, que é Elizabeth Maldonado. A ocasião, um ou dois anos depois, o irmão do Tunga, agora ministro, era conselheiro, É o conselheiro Gonçalo, Morano. que é da carreira do Itamaraty, Omar, também. Justamente. O Gonçalo foi trabalhar no departamento cultural, ele era um attaché cultural. Mas como ele era um muito culto, com toda a família, e escrevia muitíssimo bem, o embaixador também usava em outros departamentos da embaixada. Ele era uma pessoa muito requisitada e muito envolvida, não é? Nessa ocasião, Tunga expôs em Glasgow, num museu chamado Terceiro Olho, que não existe mais, era uma proposta de arte super contemporânea que expôs artistas importantes, dentre os quais o próprio Tunga, The Third Eye. E nessa ocasião eu conheci o Tunga pessoalmente, mas eu já era tiete, já era fã, porque eu já gostava de arte. E me lembro ter, como eu te falei, ter visto uma obra dele na galeria, se eu não me engano, tem fatos horríveis com o nome da Ana Maria Niemeyer. Eu me lembro que era no shopping da Gávea. Sei, posso estar errado.
Tinha lá a Dana Maria Niemeyer e tinha a Saramenha, lembra? Eram as duas galerias que tinham Tinha, lá. exatamente. A minha ficava na Avenida Atlântica, eu também já fui lá. Depois ela foi Mas, para o shopping da Gávea também. perdão, Carlos. Ela foi para o shopping da Gávea também. Ah, eu não sabia disso. O shopping Ficou da muitos Gávea não foi anos muito lá. da minha adolescência. Era um shopping que tinha galerias, tinha lojas de decorações, era uma coisa muito visual. Então, lá para o Rio de Janeiro não tinha nada do tipo até Uhum. aquela época, né? Mas a ideia de Tunga sempre rodeou o desejo de conhecer, o desejo de me aproximar. E essa aproximação ocorreu mais precisamente em 1992. Não é? Eu e alguns amigos e professores fundamos uma coleção de arte latino-americana na Universidade de Essex, aonde eu completei o meu mestrado, fiz a dissertação. E eu queria, de qualquer maneira, que essa coleção contasse com uma obra do Tunga, né? E nós não tínhamos recursos, como parece que é o destino de todo museu. Enfim, não era museu, era coleção. Hoje é um museu, não Verdade. é? Uhum. Tem um prédio, chama Scala. Na época era uma coleção que ficava espalhada pelas salas importantes da universidade, biblioteca. A universidade já tinha uma coleção importante da Escola de Santa Ives, que era muito, muito Uhum. celebrada. Enfim, e foi uma luta muito grande para se fundar, se fazer aceitar. O chanceler, na época, era um geógrafo, era uma pessoa que não era muito convidativa às artes visuais, tiveram outras oportunidades perdidas na universidade. Por exemplo, a Dom Hades, que era minha orientadora, ela conseguiu que o Mata fizesse um mural de graça na universidade, não teria que prover as tintas, e o chanceler não concordou, porque falou que ia ser pichado, e sempre tinha um empecilho. E É. oportunidades não faltavam, não era uma universidade muito próxima de Londres, no condado de Essex, era uma cidade meio dormitório, mas enfim, fundou-se a coleção e eu não tenho uma querida amiga que eu amo loucamente, Jennifer Saboia Gomes. Eu não devo ver, acho que não vejo 10 anos que a gente mantém contato firme, embora eu não faça parte de nenhuma mídia social. A Jennifer era muito amiga do Tunga. E a Jennifer é filha de uma pintora muito célebre, muito querida e muito, muito boa pintora, que é a Kate van Scherpenberg. Não é? Eu Maravilhoso. conheci a Jennifer Que mora lá do agora com ela. colégio. A Cat mora hoje lá? Não. A Jennifer, se não me engano, mora no Jardim Botânico. A Kate morava no Maitá, não Sei. é? Quando eu conheci a Jennifer, ela morava com a mãe no Maitá, mas depois mudou-se para a casa da avó. Nessa ocasião, eu conheci a Jennifer muito antes de conhecer o Tunga. Eu conheci a Jennifer em 83, mais ou menos. Em 92, eu pedi que ela me levasse até o ateliê do Tunga para eu falar para ele do museu. A gente chamava de museu, embora fosse uma coleção, não é? E, poxa, foi muito importante. Certamente a presença do Tunga, para mim, sobretudo para mim, é extremamente intimidativa, né? Ele é uma pessoa ultra culta, ultra ilustrada, loquaz, né? Enfim, ele fascinava, ele encantava. Eu acho que quando fui na casa do Tunga a primeira vez e subsequentes vezes, e quando a gente sempre se encontrou, eu já tinha feito a opção de ficar calado e escutar o que ele tinha a dizer, porque eu acho que nada poderia acrescentar que fosse relevante, se entende? Mas isso não era um complexo de inferioridade, era simplesmente um aceite de que o Tunga era um gênio e que a melhor coisa que eu fazia em qualquer encontro, qualquer oportunidade de revê-lo, seria escutar o que ele tinha a dizer e tentar captar, não é? E tentar ler os livros que ele recomendava. Enfim, eram conversas mais superficiais, não é? Sobre música, sobre literatura, mas naquele dia
eu falei para ele do museu, falei dos artistas que tinham doado obras e ele foi muito cavalheiro. Na ocasião, ele trabalhava com Franklin Pedroso, que é uma Uhum, pessoa que eu perdi o contato, mas que eu sinto muita saudade. E ele fez um preço simbólico, um preço módico, me explicou que ele não poderia doar a obra, né? E isso eu uhum. entendo também. Ele vivia da obra dele, não é exclusivamente. E ele foi muito carinhoso nesse encontro, ele me deixou à vontade, ficamos no jardim da casa, entramos um pouco na casa, mas ficamos lá fora e ele pegou duas frutas que tinham, eram duas partes da mesma fruta, que tinha caído como talvez um abacate, não me lembro o que que era, e ele deu para Jennifer como uma escultura. E quando a gente saiu da casa dele, a Jennifer se deu conta que tinha esquecido o presente. Não, tudo bem, muito bem, tudo bem. Ai, E meu naquela Deus. ocasião eu fiquei assim, muito sensível, que ele e o Franklin Pedroso embrulharam a obra e deixaram lá em casa, sabia que eu ia para o Rio de Janeiro, para a Inglaterra, e fizeram uma embalagem assim, mais perene, mais, enfim, mais forte. E quando eu cheguei na universidade com muitas obras que foram de navio, né? A gente recebeu um belo monumento do Amilcar, do Franz Weismann, quadros importantes do Brasil naquela época até hoje. E a obra do Tunga eu levei na mala, você entende? Porque era menor, era o Jardim de Mandrágoras Certo. e tinha enzimas, umas granalhas, malha de ferro, tinha um termômetro, um girino, e era uma coisa enlouquecedora. E eu cheguei assim, na Universidade de Departamentos de História e Teoria da Arte, parou para ver a chegada da obra do Tunga, e todo mundo assim, podia estar mais feliz, mais excitado. E eu não sei porquê, quando todos vimos a obra, eu pus a obra ao lado do computador da minha orientadora, que era a Dom. E Uhum. aquela obra que tinha imã arrancou toda a memória do computador. O computador dela ficou totalmente sem memória e inutilizado. Quer dizer, o Tunga já chegou mesmo de uma maneira presente, né? E Abalando. razão, porque Abalando as a estruturas. gente não sabia. Naquela época, o computador foi no início do computador, foi quando começou o correio eletrônico e o computador era mais um processador de dados, né? Era mais uma máquina de escrever que imprimia. Então não se sabia tanto, não sabia que o imã poderia danificar. Dessa experiência da chegada do Jardim de Mandrágora, que foi a primeira obra que eu, de fato, adquiri por um preço bem menor na condição de doá-la, né, onde ela hoje está, eu senti que o Tunga sempre se faria presente através da sua obra, mesmo à distância. Não através de uma simples lembrança. Essa obra é do Tunga, é, é, é de uma pessoa que eu gosto. Não, é a convivência do espectador, no caso, eu me ponho aqui na condição de um pequeno colecionador, não é? E como que essa obra, como conviver com essa obra, essas obras que ao longo dos anos eu fui adquirindo e mesmo ganhando do próprio Tunga como presente, não é? Uhum. O que eu sentia, Carla, que ter uma obra do Tunga era mais ou menos como ter uma planta, você entende? Ela exige um cuidado, uma manutenção que a faz viva, sabe? Uhum. Mesmo se você se você puser caixas de acrílico, caixas de acrílico, enfim, tentar protegê-la de alguma maneira, ela dialoga tanto com o oxigênio, com a poeira, que de É tempo em verdade. Com tempo ar, né?
praticamente têm que ser refeitas, entende? Uhum. E eu vejo muito como uma árvore de Natal. Às vezes, uma vez o Tunga foi lá em casa e tinha uma obra que o palíndromo, o incesto, que eu achava que estava exuberante, sabe? Ficava assim na descida da escada, ficava, não fica, na descida da escada, era a primeira coisa que eu via quando descia a escada, tinha uma sala só para ela, e o Tuca falou, Charles, eu vou mandar essa obra lá para o galpão para eles refazerem, você entende? E ele foi Uhum. muito carinhoso, porque ele ofereceu isso, não cobrou, eu não pedi também. E ele falou, vai demorar um pouco, vai passar um ano novo, você se importa de ficar sem obra? Aquela pergunta foi muito cativante para mim, porque pelo menos eu consegui passar para ele, transmitir para ele, que era muito bom, era um prazer muito bom. Era uma grande honra conviver com as obras dele, que sempre se faziam tão presentes na minha vida, na vida das pessoas que habitaram na minha casa, não é mesmo sendo de imã, né, as agulhas caem, os dedais rodam, os vasilhames de vidro as almas laminadas, enfim, são todas obras que tem que ser igual uma planta, elas têm que ser cuidadas, elas têm que ser, elas continuam sempre presentes, né? Uhum. No livro, a Catherine, no início, ele seria a única referência literária, embora eu tenha tentado pescar alguma coisa que me evocasse alguma ideia, né? Os livros mencionados na primeira parte, como referências literárias do Tunga, que era um poeta, sem dúvida, era também uma pessoa da literatura, né? É uma pessoa que leu muito e entendeu tudo que leu e Não, e ele viveu sempre muito. dizia, né, que a poesia era um gancho, assim, uma coisa que engatava a obra dele, né? Toda a obra dele era em torno da questão também da literatura e da poesia, especificamente, né? É porque a poesia, ao meu ver, o Carlos, tudo que eu estou falando é da minha cabeça, viu? Não lugar nenhum, não. Eu acho que a Uhum. poesia é uma linguagem muito direta. Quando você lê poesia, você não pode se distanciar e pensar em alguma coisa e voltar para ela e continuar sem aquela frase ou aquela palavra, né? A poesia é o autor falando para o leitor. Uhum. E eu acho que, embora a obra de Tudo tenha sido contemplada por milhares de pessoas, eu acho que ele sempre deixa um enigma no final que é solucionado pelo espectador ou receptor que interpreta cada um à sua maneira e que permite uma participação com uma coautoria da obra. Eu acho que o Tunga não se importava com a minha opinião acerca da obra dele, mas ele se importava com o fato de eu ter refletido acerca de ter uma opinião, você entende? Mesmo que essa Exatamente. Era o opinião... que ele sempre dizia, né? Que o observador, tanto quanto ele, iria aprender sobre a obra, iria interpretar a obra tanto quanto ele, né? E que a obra só Eu existia a acho que partir do sim. momento em que essa interpretação acontecia. Absolutamente, concordo com você. Já nesse Uhum. caso, você vê que o Kunga não tão sempre, mas sempre trabalhou e teve cooperadores fundantes, fundamentais na vida dele, né? Como você tem o Franklin Pedroso, teve o Maurício, que é lá de São Paulo, com o sobrenome eu não me lembro, teve o Fernando Santana e muitos artistas também, que ele cedia o galpão para realizar trabalhos deles, É enfim, sempre foi uma verdade. pessoa, ele sempre teve um grupo de apoiadores e amigos dentro do meio de arte, dentro do meio de colecionismo e dentro do meio da crítica, sempre muito favorável, muito próximo a ele. Não Uhum. o Tunga era uma pessoa intimidante, mas em verdade ele era apaixonante. Então, mesmo eu que me sentia tímido ao lado dele, ou me sentia inculto ao lado dele, eu me permitia amá-lo como pessoa, achar a obra dele maravilhosa e gostar tanto dele como eu ainda gosto, você entende? É uma sensação que nasceu em mim, mas foi permitida por ele. Mas E você eu sabe acho que eu que tenho exatamente essa sensação. Ao marcar essa conversa com você, eu acabei indo buscar os arquivos
de tantos e tantas comunicações que eu tive com o Tunga entre 96 e agora, né? Até a morte Sim. dele. Eu tive também muito próxima no período em que ele esteve doente. Isso aí é uma outra coisa que a gente pode falar. E eu achei trocas incríveis, tanto escritas quanto fotos, registros. E é isso que você falou. Eu acho que com o tempo a gente vai amadurecendo a nossa relação com ele e com a obra dele, e ela se torna mais intensa ainda do que ela era na presença dele. Eu acho que sim, Carla, porque ele sempre me surpreendia, fosse com palavras, fosse com a obra, e aquela chama daquela lareira sempre ficou acesa, nunca apagou, mesmo após a morte dele. Não é Maravilha. que foi um grande ato, mas é, 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 não sei como é que as pessoas, o Tunga tem um grupo de amigos, vários grupos de amigos muito unidos, enfim, no Rio de Janeiro, sobretudo, cidade que ele nasceu e morou grande parte da vida, não é? Na França, que era o segundo lar dele, na Inglaterra, enfim, Estados Unidos, Itália, enfim, tem realmente uma pessoa que se comunicou, e se comunicou muito bem, né? E, mas voltando ao assunto do livro, Carla, e o que eu diria um pouco do Tunga, se eu falar muito, você manda eu calar, porque eu falo Não, você está demais. perfeito. Estou fazendo como você pediu, deixando você falar no seu ritmo. Pois é, eu achei que as referências literárias eram muito genéricas, se entende? E banais até. Qualquer estudante de segundo ano, terceiro semestre de Universidade de História da Arte já leu o que é mencionado aqui no livro, né? Que é Marcuse, Freud, Lacan. Enfim, claro que a obra de Tunga ela flerta com a psicanálise, flerta com a filosofia, com a antropologia e com muitas outras culturas que eu talvez não conheça. Não tive a oportunidade de investigar a biblioteca do Tunga, que era uma coisa que ele tinha muito amor, não é? Eu algumas vezes indo à casa dele, a casa anterior, a posterior, eu não fui, e eu vi alguns livros, e eu só reconhecia os livros que eu tinha. Tinha um Uhum. livro de lombada amarela com letras pretas chamado Introdução à Lógica. Esse foi um livro que aí eu fiquei com muito orgulho de tudo ter um livro que eu também tinha na minha estante, né? Era pouco, era pouco. E a Essa biblioteca? biblioteca do Tunga foi unida à biblioteca do pai dele, do Gerardo, não é? E existe até uma. Eu não sei se já tomaram a iniciativa, isso é o Instituto Tunga, não é? O filho dele, o Antônio, de preservar a biblioteca tanto do filho quanto do pai intactas, ou no pensatório, ou então dentro de uma biblioteca nacional, ou qualquer outra biblioteca que possa receber e deixar expostos esses livros, né? Uhum. O que Tunga fazia muita referência para Antônio Vieira e Santo Agostinho, que estão presentes na obra dele, não é? Mas, em E o São João da verdade, Cruz, né? perdão, O São João da Cruz. o João da Cruz, desculpe, mas o único livro que o Tunga me falou para eu ler, assim, falou, compre esse livro, leia esse autor. É um autor não tão conhecido, José Lezama, esquece, Lezama, Uhum. e Lins, talvez. É um cubano que escreveu sobre vários assuntos e fez um livro que eu li muito bonito chamado Barroco, O Barroco. Não é? Esse livro, o Tunga falava muito bem dele, então detenha isso. Eu pego um pouco o viés do padre Antônio Vieira, é, é, que realmente fala bastante do Tunga, sem, né, apesar de muitos séculos de diferença, não é? Porque ele fala da natureza, né? Ele tenta falar da impressão que o
aqui Vieira fala, Vieira notava que, quando os europeus embarcavam no Brasil, os modos inflexíveis e disciplinados que lhes eram inerentes, manifestos em sua predileção pela estatuária de bronze e mármore, contrastavam fortemente com a cultura nativa, mais Uhum. espontânea e em consonância com o ambiente de estruturas maleáveis. Não é? Quer dizer, o que deve ter privilegiado muito a obra do Tunga foi o fato de ele ter nascido no Brasil, que é um país onde a natureza e o corpo humano são muito presentes, né, pela temperatura. Realmente, todas as analogias, as comparações que foram feitas, né, que sempre são inevitáveis, a gente sempre, quando fala de um artista, evoca um outro, remete um a outro, enfim, sempre tenta ver alguma similaridade, são todas pertinentes, mas não são da minha autoria, você entende? Eu Uhum. comparo muito a trajetória de Dunga com a trajetória de Burle Marx, que trabalhou diretamente com a natureza. Eu vejo que os dois seguiram uma trajetória muito parecida, embora a obra fosse completamente distinta, mas um percurso muito parecido, né? Porque os dois sempre trabalharam em grupo, não é, em quantidade de pessoas, não é uma obra feita por uma Verdade. pessoa isolada no ateliê. A obra dos dois era mutante, entende? Era uma obra que ia evoluindo com o tempo. Burle Marx não gostava de fazer manutenção, isso também nunca li, isso vem de conversas, né? Ele fazia o projeto, executava o projeto e depois de uns anos ele revisitava o projeto e ou fazia igual, ou mudava algumas coisas, mas ele não oferecia manutenção Uhum. mensal, enfim, não era assim, fazia o projeto, não é? E o Burle Marx ele atravessou pela escultura, como Tunga é arquiteto, escultura não, pela arquitetura, como Tunga se formou em arquitetura e trabalhou como arquiteto. Burle Marx fez azulejos, fez projetos de piscina, projetos de jardim, onde envolviam topografia, envolviam a água, não é? E, e muito emocionante ver o Tunga trabalhando a vida toda com minerais, naturais, chegando até o quartzo, não é? Que tem 6 lados, 60 graus cada um. Eu sei bastante sobre quartzo, porque o meu pai trabalhou com quartzo enquanto vivo. É verdade. E era E uma matéria-prima muito importante na obra do Tunga, né? olha, ela passou a ser, eram peças determinadas ou não, não é? Mas você vê que aquelas obras da França, acho que na França também na Suíça, elas envolvem a arquitetura, porque é uma meia coluna que suspende a obra, né? A obra não poderia flutuar pela gravidade, porque ela é muito pesada. Então, você vê Tunga e Burle Marx encontrando soluções para as obras que eles queriam realizar. Né? Uhum. E a falta de perenidade que eu vejo muito na obra do Tunga, não é a escultura de mármore pronta, que você muda de um pedestal para o outro, embora na última sessão ele tenha feito as morfológicas, que são obras de bronze, né, que Uhum. dialogam mais com a estatuária, que ele mesmo próprio critica, elas precisam desse cuidado, você entende? Elas necessitam que sejam regadas, como True Rouge, você tem que preencher aqueles vasilhames, aquelas ânforas de líquido vermelho, É verdade. Você tem que trocar o azeite, manter o azeite, né? Aliás, e falando. ver tudo aquilo é muito ritualístico, não é? É um carinho com pessoas que gostam de regar as plantas, gostam de podar, dar um toque na obra do Tunga é muito gratificante. Parece que você está passando um paninho e tentando fazer ainda mais bonita do que ela já é para você, entende? Mas esse contato eu nunca tive com nenhum outro artista, né? Não que eu tenha tantas obras, mas eu acho que nesse aspecto obras do José Rezende também às vezes precisam de um carinho, de uma manutenção, e ele sempre fez com muito carinho, né? Ele é uma pessoa
também eu tenho grande admiração, grande carinho. Enfim, mas se eu tivesse que comparar o impacto, né, porque eu morei na Inglaterra há muitos anos, e naquela ocasião, o artista mais importante, até eu sair da Inglaterra em 1996, era Burle Marx. Não tinha outro artista que fazia frente a ele, não é? Aqui no Brasil ele sempre foi muito desdenhado como pintor. Na verdade, o nome é a maior chancela, mas ele queria ser pintor, isso veio da cabeça dele. A pintura dele não é nota 10, mas digamos nota 7, 7,5, mas também não é uma pintura medíocre. O Lemarx fez joias. Eu acho interessante essa ousadia de você dar a sua voz em mídias tão diferentes como Tunga, né? Que fez cerâmica, fez edições de livro, fez esculturas, instalações, restaurações, peças Materiais muito acústicas, distintos, né? E, voltando a distintos. essa comparação e essa importância que você colocou da natureza na obra dele, você não acha que é definitivo e muito importante para a compreensão da obra dele a presença que ele tem em Otim, por exemplo? A forma como as obras estão expostas e respeita muito, Claro. é muito fidedigna em relação ao desejo do Tunga da própria obra? Sim, claro, óbvio. E o Tim é muito relacionado com Tunga, né? Porque a pedra fundamental foi a obra que Bernardo Paz convidou o Tunga para fazer, a True Rouge, Eu que me era na lembro de época ter um pequeno da pavilhão, quando era o único Coreia. pavilhão que existia, né? Uma casinha ali perto do lago. Era tipo um pilotismo engraçado e Tunga não só foi um artista convidado a participar, a integrar essa futura maravilha que é a Iotim. E a maravilha que é a Iotim, como todo mundo fala, não é que é um jardim encantado do Bernardo Paz. Eu acho que a grande virtude do Bernardo Paz foi ter aberto ao público, você entende? Mesmo que num lugar inóspito, como um Brumadinho, é um lugar que ninguém vai, coincidentemente, a minha família é mineradora em Brumadinho, mas antes de Iotim, ninguém escutou falar a palavra Brumadinho. Quer dizer, ele ainda teve um impacto social de gentrificar uma cidade que não tinha turismo, não tinha restaurantes, não tinha hotéis, passou a ter. Deu essa pequena parada agora por causa da pandemia, mas espero que continue. Mas o Tuga, além de ser um artista convidado, ele também se tornou, de certa forma, um mentor do Bernardo Paz. Como em muitas ocasiões ele foi mentor para mim também, né? O primeiro livro que eu simplesmente publiquei, né? E eu queria dar esse crédito, porque as pessoas com medo de que eu peço crédito para mim, que não tem crédito nenhum, tiram crédito do trem. Barroco de Lírios foi uma participação do Tunga, certamente, que não é, que é como é que fala, a gênese do livro, né? Mas teve a participação integral da Lilian Zaremba, que é a sua primeira esposa, mãe de Antônio Melo Mourão, da, da, da Lilian Zaremba, do Hilton Montenegro e da, meu Deus, o nome dela, Regina Santo Cristo, que vergonha. Ela tem uma companhia chamada Tiralinhas, é uma grande designer e uma mulher Não muito era a Lia culta. Rodrigues? Não, a Lia Rodrigues era de coreografia. Bem, eu estou sem um livro aqui, a minha amiga vai me desculpar, eu admiro muito ela, mas não lembro o nome dela. Quer dizer, esse livro foi um trabalho a 8 mãos. Em verdade, foi um presente que o Tunga me deu. Quando eu cheguei no Brasil em 96, a primeira pessoa que eu procurei foi o Tunga. Uhum. E eu não era um editor sem experiência alguma, né? E ele viu em mim a possibilidade de editar aquele sonho que era Barroco de Livros, né? Mas o livro foi impresso pela Cosac Nation. A minha irmã, Simone, teve participação muito grande porque ela fez acompanhamento gráfico da, da impressão. Na época não havia o e-mail, não havia essas facilidades que nós temos hoje. Então, cada
cada 2 páginas do livro era um pôster de verdade que ia para o Federal Express, com 1000 avisos de Provas, eu me bondage. lembro muito bem, fotolito, né? Prova de Uma fotolito. loucura, uma loucura, uma Era uma loucura. Eles loucura. Aqueles grandes envelopes gigantes que circulavam. não, a gente não sabia como ia ficar, só depois de pronto, não é como hoje, que você tem uma boa ideia. E É nos últimos verdade. dias da impressão, Realmente uma profissão artesanal. muito artesanal. E o Tuga sempre gostou de efeitos gráficos. O livro tem 7 cores, tem cobre, tem ouro, você entende? Todos os efeitos que existiam foram usados como foram depois usados. Mas o livro era verbal. A minha irmã ficava muito no Montenegro até 4 horas por dia no telefone, porque você não pode ficar falando com outro país mais do que 4 horas por dia. As ligações eram interrompidas de tão longas. Uhum. E foi o livro, não é? Tem outras histórias, mas eu fiquei triste quando o Guy Brett fala que é uma obra exclusiva do Kúnstler. Não é. Se não tivesse a Lilian Zaremba, a Regina, não é Regina? Ai, que dó, eu gosto tanto dela. E o Wilton Montenegro, não teria Barroco de Livros, né? E o que é Uhum. muito interessante falar ainda sobre esse livro é que ia ter um texto do Paulo Sérgio Duarte, que eu acho que de todas as pessoas que o Tunga conheceu, naquele período de Paris, né, logo depois do boom imobiliário, ele desiste da vida fácil, eu Uhum. acho que, claro, conheceu muita arte, muita gente interessante em Paris, mas eu acho que o grande encontro foi dele com o Paulo Sérgio Duarte. Né? Não se sabe por quê. Barrocos de Livros não era para ser o que foi, o que veio a ser. Não era para ser um livro pautado pelo texto diretor, que seria de Paulo Sérgio Duarte. Infelizmente, o texto não saiu e o livro tinha uma data de lançamento, que era a Documenta de Cássia, de 1997. E ele foi convidado pela Catherine Davi e ele foi com cabelo, o Eduardo Saad. Então, ele precisava daquele livro, naquela época, naquela ocasião, naquele lugar. Cássio, tinha que ter lá 40 livros de qualquer maneira, né? E se a gente conseguiu cumprir. Né? Mas Uhum. muitas vezes eu me sinto meio assim, desdenhado, ou falando assim, a própria Catherine insinuou aqui os livros que nós fizemos, que nós imprimimos, que fosse, o que nós investimos, o que nós bancamos, eram todos livros de luxo. Né? Mas o Túlio era uma pessoa muito luxuosa, entende? Era Tudo super dele, sofisticado, né? Ou era perfeito, ou ele não queria. ele sabia a melhor água, a melhor seda, ele gostava do contato do cachemir, É ele verdade. gostava de, né? Ele era uma pessoa super luxuosa, super sofisticada, até quando estava muito simplesmente vestido, né? E nesse momento eu desvio um pouquinho e um outro artista, além de Burle Marx, que eu ousaria comparar com Tunga, embora, de novo, o resultado da obra seja bem distinto, é o Yves Klein, que vinha aqui para o Mano, no final do ano passado, infelizmente não veio, ninguém sabe por quê, mas que é um outro artista que eu adoro, né? É um dos meus 10 mais, mas o Yves Klein sempre teve aquela elegância inerente, não é? Nata, e eu acho que ele destacava aquela elegância nas performances, nas instalações que ele fazia, né, onde ele pintava as mulheres de cabelo, o International Blue Can, IBK, International Blue Can, IBK, né, que ele besuntava as mulheres de tinta, Que era a IBK, antropometria, né? As experiências deitando instalações na celas, né? Agora ele estava sempre impecável, com o terninho dele sem uma mancha, como uma época, não é? Ele E dirigia. o que eu sinto que de toda instalação que o Tunga fez, ele fazia de uma maneira que poderia ter as 3, as 4 mulheres mais lindas do mundo, os homens mais lindos do mundo, mas a apoteose era quando ele aparecia, É entende? verdade. Ele
ele era o centro daquilo tudo, né? O êxtase era ver o Tunga entrando em ação e manipulando assim, essa foto me lembra muito de clã. Essa que eu te Essa pedi para foto é lá naquele Contemporary em Nova York, o centro que era do Simon Olha, Watson, né? É o palito certo e existem, ele segurando a agulha. existem outras fotos dessa. Tem uma foto dessa, salvo engano, na Suécia, de Uhum. 1800 e 1900, meu Deus, 1989, algo assim. Uma exposição daquelas de iniciativa de embaixada que o Tunga foi e ele estava com um maçarico, mas com um terno impecável. Quer dizer, sempre dentro de um caos organizado que ele mesmo cria, ele se apresenta de uma forma imaculada, você É entende? verdade. Ele fala vários idiomas sem sotaque, sempre com um vocabulário impecável, você entende? Mostrando muita propriedade no que ele dizia, muita cultura sobre o idioma que ele falava, não é? Mas sempre foi ele o chefe, não é? Ele poderia ter tido realmente inspiração. Eu acho que pessoas que inspiraram tudo, certamente a Lilian Zaremba foi uma pessoa muito importante, a Cordélia, segunda esposa dele, Aqui fundou tem Mel uma foto, Moreno. olha essa foto, que mostra ele bem como regente da orquestra, né? Ele rege, ele também é músico, né? Ele até começou a fazer peça acústica no fim. Mas o que mais me intriga assim, da parte final é como ele circunda a natureza, né? E no final ele acaba usando plantas nas próprias Exatamente. obras. Ele usa uma planta significativa, né? Que é a espada de São Jorge, ou eu acho que é de São Jorge, o São Miguel não De pode São ser. Jorge, de São Enfim, Jorge, é. né? Ele as faz Tá no em São Jorge. bronze e Uhum. as põe em loco vivas, não é? Até com vasos, às vezes, deitados, enfim. Eu acho que aí, quando ele mexeu na mãe natureza e ousou a introduzir plantas, e antes ele já tinha introduzido animais vivos, como abelhas, sapos, você entende? A natureza sempre ficou como, como motivo principal, mas ela aparecia de uma forma muito pouco natural, você entende? Até ele chegar à argila e dentro da argila criar os vasos, que já eram símbolos quase que primitivos, não é? Já não tinha uma preocupação tão grande com a sofisticação, com o É verdade. acabamento, com o material. Enfim, eu acho que isso foi muito importante. Eu vi isso na galeria Mendes Wood uma vez, eu vi na galeria de André Milan, que é uma pessoa importantíssima na obra de Tunga, meu irmão, e vi também na Bienal de São Paulo, agora naquela ilha que foi curada por Sofia Borges. É E verdade, que aliás foi espetacular, né? Aquela conexão. foi. Foi Eu essa dizia menina que, muito dizia que inteligente. foi um dos ápices da Bienal, aquela parte da curadoria da Sofia e aquela Foi. ali com Tunga. Eu fiquei assim, eu achei muito engraçado porque há 1000 anos atrás eu comprei duas obras. Às vezes a gente compra uma obra sem saber de quem é e esquece que tem. São duas obras da Sofia Borges, que é uma artista que eu gostei logo no início e a galerista me ofereceu, ainda era barato, e eu comprei. E eu admiro muito o trabalho dela. Nunca conversei com ela sobre o Tunga, mas ela estava sempre próxima, né? E Uhum. aquele pavilhão dela, não sei se pela instalação, causou muita polêmica a coisa da cortina, mas foi talvez uma das mais importantes e até mais de outras que eu achei que eu fosse gostar mais, como do Contesto Caldas, enfim, Nelson Félix e outros artistas, não é? É. Mas eu já me perdi um pouco onde é que eu estava. Tá, Me ajuda. não, você estava comentando sobre a Sofia Borges e a conexão, o diálogo que ela fez ali com a obra do Tunga durante a A Bienal. natureza. Eu acho que, Natureza. embora de uma forma muito sutil, deve ter sido muito difícil para o Tunga ter posto a mão na terra e na planta. Você entende?
Uhum. e não ter se conformado em transformar ou criar um simulacro para que seria uma espada de São Jorge e colocá-la viva, você entende? E, novamente, isso evoca a necessidade do cuidado que você tem que ter com a planta, de regar, de mantê-la viva, de olhar, você entende? Parece que a obra te chama a cada dia, você entende? Engraçado, porque eu morei em São Paulo quase 24 anos e eu nunca tive uma planta na minha casa e sempre resisti à ideia de ter planta. Uma vez eu estava hospitalizado e resolvi que eu queria ter uma planta, mas nada, nem cactos, vingavam no meu apartamento, entende? Meus cães no apartamento. Hoje em dia eu entendo que o que estava vivo, que me impedia chegar à jardinagem, eram as obras do túmulo, entende? Que eram tocadas e refeitas, entende? Retocadas e refeitas. E elas, apesar de tantas mãos terem tocado, ela era absolutamente dele, você entende? Ela podia estar impregnada de outros pensamentos, mas a autoria era absolutamente dele, você entende? É Mesmo verdade. que fosse Mas feita por ele um... sempre disse, né, que a obra dele também, e é uma exigência que ele fazia sempre que ele era convidado, e a Caterine menciona isso muito bem no livro, exigia também a presença de muitas pessoas, né? E tinham que ser... Sim, E isso fazia parte e era necessário para que ele aceitasse fazer certas posições, né? Era uma condição. eu acho, cara, que aí existe uma necessidade do Tunga em conferir movimento à obra dele, não é? Eu não estou me referindo propriamente à arte cinética como de Palatinic ou Crugies ou Souto, que é uma arte cinética estática, né? Porque você tem que mover para ver a arte em movimento, quer dizer, da direita para a esquerda ela tem uma cor, da direita e da esquerda para a direita ela tem outra cor. Enquanto você move, você vê a mutação, né? Isso Uhum. seria Abraham Platini, que foi mais longe, eu acho, né? E o próprio Calder, não é? Também alcançou excelentes resultados, né? É. Mas Tá quando eu faltando falo, só, tá faltando só quando, 5 minutos. Esse tempo voou. assim, que coisa, quando eu falo, é Não, foi só uma para acabar. maravilha. O Eu tempo amo voou, a isso. gente nem viu. Você Bom, me cara. pediu para mostrar essa imagem que eu vou mostrar aqui agora. Ah, pois é, pois é. Ah, chifópogas capilares. Agora não sei se vai dar tempo, porque ela vem de A uma gente tem lenda. 5 minutos para você falar. Tá, mas acho que 5 minutos por dia é pouco, mas vamos lá. Eu acho que as chifópogas capilares, elas podem vir desse quadro, que é um quadro que o Tunga tinha muito carinho. Ele me falou desse quadro, eu já conhecia, né, desde menino e no Museu Nacional de Belas Artes, mas ele me contou que esse quadro foi o pai, o avô materno, ou seja, o pai da Léia e da Maura, que comissionou a Guinhar. E que Guinhar achou que fosse para Pernambuco, então, pintar o cenário. Mas o cenário foi ditado pelo avô dele, você entende? É um cenário imaginário, não corresponde. Não é a questão delas estarem em posição igual, elas parecem ser mesmas, mas não são. Mas estão usando a roupa igual, estão com a mesma posição e com o cabelo que se mistura muito com o fundo do banco, que acaba unindo-as, não é? Eu acho que Tunga é uma das poucas pessoas que não sofreu traumas familiares. Ele tinha uma relação muito boa com a mãe, com o pai, admirava, amava, com o irmão, com o filho. Então, embora tenha todo esse embasamento da lenda das irmãs que nasceram siameses pelo cabelo e não queriam se separar, e, enfim, toda a história das chifópogas populares, não é? Que também entra em conflito, né? Que é